Uma boa tarde para todos. Boa Mais um tarde. sábado, terceiro deste mês de março do ano 2021. Nós vamos dar continuidade ao estudo sistematizado, irmão Moacir, do Evangelho de Jesus, nas anotações do evangelista Mateus. Estamos atualmente no capítulo 12, a partir do versículo 22. E hoje nós leremos do versículo 22 até o versículo 37, já iniciando aí o encaminhamento nas lições propostas por Mateus. Então, quem estiver com o texto bíblico em mãos e quiser nos acompanhar, ok? Vamos lá, capítulo 12 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: acaso não é este o filho de Davi? Mas tendo ouvido isso, os fariseus disseram: ele não expulsa os demônios senão por Beelzebul, o chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, as suas reflexões, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, divide-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo? Só então saqueará a casa dele. Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era prestes a vir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisa más do seu mau tesouro. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo, pois a partir das tuas palavras serás justificado, e a partir das tuas palavras serás condenado. Bom, então nós lemos hoje os versículos 22 a 37 do capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. E no encaminhamento ao qual nós estamos vindo, trabalhando, nós fizemos vários comentários acerca dessa posição em relação aos demônios, a Satanás,
e dos vínculos aos quais Jesus, aqui na lição, nos traz, onde os fariseus, os doutores da lei, era como se fosse uma extensão dessa condição ao qual nós personificamos como sendo demônios em ação no orbe terrestre. Lembrando que lá no livro dos Espíritos, nós trouxemos lá a questão de número 131, onde os próprios Espíritos vão informar a Allan Kardec que os demônios são os próprios homens hipócritas. Nós que às vezes falamos algo e fazemos completamente o contrário àquilo que nós estamos falando. Ou aquilo que temos sido ensinado, fazemos o contrário justamente a este ensinamento. Então, Jesus bateu de frente com a questão da hipocrisia, trazendo em evidência os fariseus. Trouxemos, lá no capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 13, o próprio Cristo falando com os fariseus e chamando-os de hipócritas, quando ele assim afirma a eles que eles não entravam no reino dos céus e nem permitiam àqueles que gostariam de entrar ter acesso ao reino dos céus. Bom, fizemos um parênteses para compreender o significado de céu. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, da primeira parte, Kardec nos propõe um estudo muito interessante acerca do céu. Mas o céu pode simbolizar para nós a própria consciência. À medida que o espírito ele vai adquirindo pelo seu processo evolutivo, mediante reencarnações e desencarnações, ele vai conseguindo gradativamente o seu próprio burilamento e a sua consciência a nível moral, espiritual, ela vai cada vez mais, como se diz, se expandindo, mas se fortalecendo na intimidade, expandindo em torno do conhecimento e se fortalecendo no campo íntimo, nessa relação do conhecimento ao qual necessita ter agora com a proposta do sentimento. Conforme foi colocado na lição lida hoje aí, o amor. Só o amor, ele tem a capacidade de transformar, de modificar, de mudar, de renovar. E Jesus foi o amor que Deus ofereceu à humanidade. E toda palavra trazida por ele, ensinada por ele, ele a praticou, exemplificando através das suas obras justamente aquilo que ele falava. É uma dificuldade nossa fazermos e falarmos dentro do aprendizado que estamos tendo. Ainda trazemos enormes dificuldades nessa área. Mas o nosso objetivo é justamente operar este processo de mudança, de transformação. E a humanidade, antes da chegada do Cristo, ela vinha tendo, embora mediante as grandes civilizações que já passaram por ela, por nossa humanidade, e toda a contribuição que os grandes homens encarnados
como filósofos, poetas, artistas de forma geral, políticos, cientistas e até mesmo grandes estadistas, no entendimento aí de guerreiros, querendo ou não, trouxeram uma contribuição que nos permitiu chegarmos aos dias atuais. Mas todos eles, por maiores que fossem, ou por maior que o espírito estivesse encarnado com uma missão, nada se compara a Jesus. Então lembremos que Jesus, ele movimentou na terra não somente o ensinamento por intermédio da sua palavra, reafirmando tudo aquilo que já havia e que vinha sendo trabalhado pelo povo de Israel, como exemplificou. Quando ele traz o embate com os fariseus, os chamando-os de hipócritas, nós vamos observar aqui, dentro do versículo 34, raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. É interessante essa colocação do evangelista, deste ensinamento de Jesus, porque ele está mostrando para nós que os fariseus eram maus. Mas qual é o sentido do mal ao qual Jesus aqui está trabalhando? É preciso que nós entendamos isso. Porque quando se fala mal, nós associamos justamente a Satanás, ao demônio. Mas lembremos que lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao questionar a espiritualidade, a definição do bem e do mal, eles irão responder que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que diante desta lei de Deus se afasta. Bom, se nós fizermos uma reflexão em torno de nós chegaremos à conclusão que estamos mais ligados a este mal, isto é, ao afastamento das leis divinas. O nosso objetivo agora é tentar extirpar, no processo de renovação íntima, para que possamos nos ligarmos ou nos religarmos ao bem ensinado por Jesus. Então, este versículo que eu vou trazer aqui agora, que é o versículo de número 27, e que nós já fizemos até um comentário, reforçando: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Reforçando, Jesus está afirmando aos fariseus que ele, na condição de emissário divino, e que hoje sabemos pela doutrina espírita, o modelo e guia oferecido a Deus, à nossa humanidade, a fim de que nós possamos nos espelharmos nele, Jesus. Quem expulsava, então, os fariseus? Por quem os expulsavam? E por que os vossos filhos, Jesus falando a eles, seriam os juízes dos mesmos? Então, Jesus está fazendo uma referência à consciência. A consciência de cada espírito. Os filhos aqui representam as obras. As nossas obras, elas irão nos condenar
ou nos absolver. E nós não podemos fugir diante da lei, que é de causa e efeito. E no versículo 33, Jesus vai dar justamente uma colocação afirmando essa posição com relação à questão da árvore e o fruto. Você vai reconhecer se a árvore é boa pelo fruto. O fruto é bom, a árvore é boa. O fruto é mau, a árvore não é tão boa. Então ele está mostrando para nós que a árvore que pode representar o espírito será medida pelos frutos, isto é, as obras que o espírito oferece, sendo ele encarnado ou desencarnado. Nós precisamos ter isso em mente. Jesus, ele veio processar em nós, de forma efetiva, a nossa espiritualização. Somos espíritos imortais e precisamos trabalhar, mesmo estando no corpo, o espírito. A árvore, que representa o espírito, ela passou por um processo de desenvolvimento. Se nós pegarmos uma semente, nós não vamos afirmar que aquela semente é uma árvore. Mas podemos dizer que, na semente, ela traz todo o potencial de uma árvore. E nem iremos olhar para uma árvore e dizer, essa árvore é uma semente. Não. Nem a árvore é a semente, nem a semente é a árvore. São condições diferentes. Então, quando Jesus traz a proposta da árvore, ele está nos mostrando que a semente, que é o princípio inteligente, no seu processo de desenvolvimento, chegou à condição de uma árvore. E essa árvore, ela pode dar flores e frutos. Que tipo de flores, que tipo de frutos ela oferece? Essa árvore somos nós, espíritos. Que tipo de fruto eu tenho oferecido? Trazendo a analogia da árvore e comparando a árvore má aos fariseus, porque os fariseus traziam na intimidade de seus corações aquilo que não estava de acordo com a lei de Deus, misericórdia, fraternidade no sentido mais amplo, amor, união. Embora era um povo unido, mas era uma união apenas entre si. Eles não se abriam para outros povos. Aí nós vamos ter aqui a ideia, quando Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, mostra-nos o grande trabalho que Paulo teve que realizar fora dos círculos dos israelitas, convidando todos aqueles que não comungavam da fé única em Deus, os gentios, para a partir daquele momento iniciar um processo educativo em relação ao Deus único. Os fariseus tinham que ter feito esse trabalho, os doutores da lei, e não o fizeram. Mas pregavam Deus, ensinavam sobre Deus. Mas a forma como estavam ensinando não era a melhor, não era a correta. E os atos dos mesmos estavam como que firmados dentro de uma hipocrisia, dentro de uma mentira. Pois bem, então nós temos que parar e fazer uma reflexão muito séria. Porque quando ele coloca que a boca
fala daquilo que está cheio o nosso coração, o coração representando, simbolizando o sentimento, o íntimo do espírito. Como que anda os nossos corações? Lembrando a todos que coração, sentimento, cérebro, intelecto, razão necessitam estabelecer um equilíbrio. O espírito, mediante a sua jornada evolutiva, ele não pode viver dentro de uma hipocrisia, dentro de uma mentira, dentro de uma falsidade. Então, quem são os demônios? Quem é Satanás? Então, vamos reforçar mais uma vez aqui a questão 131 do Livro dos Espíritos, quando eles responderam a Kardec. Vou pegar aqui para que nós não fugirmos, né, a colocação dos mesmos. Bom, se há demônios, vejam bem a resposta, né? Kardec pergunta: há demônios, no sentido que se dá essa palavra? Questão 131. Dentro da resposta, os espíritos colocam: se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. Então, os espíritos estão chamando a atenção de Kardec que o planeta que nós habitamos é um mundo inferior. Mesmo na condição de provas e expiações. Mesmo por ter passado pelo mundo primitivo e avançado para provas e expiações, é ainda um mundo inferior. Se o planeta que habitamos é ainda um mundo inferior, e trazendo essa colocação deles para o mundo íntimo, a casa íntima, nós ainda somos espíritos, dentro daquela classificação da escala espírita, imperfeitos. Se somos imperfeitos, ainda somos muito inferiores em relação a outros espíritos de outras ordens, de outras classes, fazendo a comparação dentro daquela classe ou daquela escala espírita. Agora vejam bem a colocação dos espíritos, mais uma vez. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, os espíritos superiores responderam a Kardec de forma direta. Se há demônios, são estes homens hipócritas. Quem são os homens hipócritas? Os que vivem dentro da mentira, da falsidade. Agora, vamos fazer uma reflexão. Será que nós nunca fomos hipócritas? Ou será que ainda temos sido hipócritas? Será que nós nunca mentimos ou falseamos algo? Então, eu não estou falando apenas desta existência. Eu estou aqui remontando as inúmeras existências que nós já tivemos. Agora, algo mais sério. O espírito encarnado, consciente de que é espírito, e que ao deixar o corpo, ele continua a sua existência. Porque o espírito é imortal. Sabemos disso. Será que as nossas ações no corpo físico, elas têm sido de forma hipócrita, falseada ou uma mentira? Ou será que nós estamos realmente aprendendo a agirmos conforme Jesus exemplificou? A ligarmos a Deus,
e entendermos a nossa condição espiritual para avançarmos. É uma reflexão que nós temos que fazer. Porque a hipocrisia, a mentira e a falsidade não é somente neste contexto que Jesus apresenta aos doutores da lei, aos fariseus. Ela fere diretamente a cada um de nós. Porque se eu sei que sou espírita e que eu tenho aprendido que após a desencarnação eu vou continuar meu processo evolutivo, eu não posso basear a minha existência física dentro de uma mentira, dentro de uma falsidade. A partir de agora, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Não é não em relação ao próximo, é comigo mesmo. Ou seja, cada um de nós precisamos assumirmos a nossa responsabilidade diante da nossa atual existência. Não somente a nós que estamos encarnados, mas como os nossos irmãos que nos acompanham, que estão desencarnados. E que quando chegaram no plano espiritual, viram uma realidade completamente diferente, muitos corações, daquela realidade ao qual estiveram trabalhando no campo físico. Mediante a isso, Jesus coloca que eles é uma raça de víboras. E nós trouxemos, lá do Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44, no estudo anterior, que Jesus vai afirmar que a raça de víboras, que é a serpente, personificada em Satanás, representou justamente um contingente de espíritos que foram deslocados de outro sistema planetário, de vários planetas, para chegarem aqui, serem acolhidos pelo Cristo, porque lá foram desobedientes à lei. E por causa dessa desobediência, necessitavam estar estagiando em uma escola educativa ao qual pudessem dar a eles condições de expiar, de expurgar as suas faltas e, ao mesmo tempo, processar o processo evolutivo. Marília está perguntando qual o capítulo de João? É o capítulo 8, versículo 44. Bom, podemos ler de novo, tá? Porque nós vamos fazer uma analogia com essa questão da obsessão. Do versículo 22 do capítulo 12. Então vamos lá, Marília. João, capítulo 8, versículo 44. Jesus é direto. Ele está dialogando com os fariseus, com os doutores da lei, e chega no momento do diálogo em que ele vai dizer a eles assim, no versículo 44 do capítulo 8. Vós, vejam bem a colocação do Cristo, vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo. Por que Jesus faz essa colocação? Que eles têm o diabo como pai. Porque eles, ao invés de estarem realizando as obras de Deus, que é as obras do bem, eles se afastaram do bem. E tudo aquilo que se afasta do bem é o mal. Conforme a questão de número 630 do Livro dos Espíritos. E quereis, continua Jesus, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Isto é, manter o erro, manter a falsidade, manter a hipocrisia. Agora, por quê? Então, vejam bem. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio?
Jesus está se reportando ao livro de Gênesis. E lá no livro de Gênesis, nós tivemos um casal que simboliza a humanidade, Adão e Eva, e dois filhos, a princípio, Caim e Abel. Então, o primeiro homicídio que se tem notícia dentro do relato bíblico, tá, gente? Nós estamos falando aqui de acordo com o relato bíblico. Nós sabemos que o relato bíblico aqui está simbolizando um processo das civilizações que estiveram em nossa humanidade. Então, o primeiro homicídio foi de Caim matando Abel. Então, Jesus está afirmando aos doutores da lei, aos fariseus, que eles pertencem a esta classe de espíritos, vindo de capela, por causa da desobediência em relação às leis divinas. E ao chegarem aqui, eles tinham que aprenderem a obedecer às leis divinas. Mas não, continuaram a manter em si mesmos o motivo pelo qual saíram de lá. Orgulho, egoísmo, vaidade, intolerância, de forma exacerbada. Quando chegaram aqui, vendo a condição dos espíritos que estavam habitando e aqueles que chegaram junto com eles, mas eles tendo um entendimento muito amplo, do ponto de vista intelectual, principalmente em relação às questões das leis universais, Jesus diz a eles: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo, Satanás, que nós, seres humanos, personificamos na nossa humanidade, é a mentira, é a hipocrisia, é a falsidade. Então, vejam bem, todas as vezes que nós mentimos, falseamos ou somos hipócritas em relação a qualquer coisa que seja, estamos deixando de sermos verdadeiros. E quando deixamos de sermos verdadeiros, nós estamos desconectando com o bem e nos ligando ao mal. E aí nós vamos observar justamente Jesus. Quando Pilatos questiona ele o que é a verdade, Jesus silencia. E em todo momento, Jesus ensinou-nos a vivermos de acordo com a verdade. Já que eu lembrei aqui de Pilatos, fazer uma correlação aqui, isso está lá no capítulo 18 de Pilatos. Ó, capítulo 18 de João. No Evangelho de João, no seu capítulo 18, nós vamos observar Jesus dizendo assim, no versículo 37, no Evangelho de João, viu, Marília? Capítulo 18, versículo 37. Olha o que Jesus fala dentro daquele diálogo com Pilatos. Porque Pilatos questiona, logo tu é rei? Jesus respondeu, tu dizes. Agora vejam bem a colocação dele. Eu, para isso, nasci.
E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, nós estamos fazendo uma correlação aqui. Jesus dizendo a Pilatos que ele veio ao mundo fazer, pregar, ensinar, exemplificar a verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Bom, então uma reflexão. Nós estamos abrindo aqui, em parênteses, dentro dessas lições do Evangelho de Mateus, seu capítulo 12, versículos 22 a 37, que nós lemos hoje, dos versículos 33 a 37 também. Então, os fariseus representavam, ou todo aquele hoje que é considerado fariseu, que é um simbolismo, representa esses homens hipócritas, que falam, mas as obras desmentem o que falam. Ah, mas como é que nós vamos saber se realmente fulano está sendo verdadeiro ou não? Nós não podemos conhecer a intimidade de quem quer que seja, mas aqui no Evangelho, vejam bem, conforme o evangelista nos narra, versículo 25, Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos e os tipos de reflexões que eles faziam. Então, Jesus, o Espírito, modelo, guia superior, ele conseguia penetrar o íntimo de cada criatura e identificar as suas próprias dificuldades. Mas em nenhum momento, Jesus, mesmo sabendo das dificuldades que cada espírito traz, que habita o planeta Terra, ele sempre o impulsionou, incentivou a todos nós a buscarmos o Pai. Mesmo com todas as dificuldades que nós trazemos. Principalmente os doutores da lei, os fariseus. Então, vou lembrar aqui, ele não foi buscar Paulo. Poderíamos dizer que Paulo não estava cego ao perseguir os cristãos? E aquela cegueira que Paulo mantinha, que até então não era Paulo, era Saulo, ele se tornou Paulo após ter convertido ao cristianismo, ao ver Jesus, e identificar que tudo aquilo que estavam falando, pregando e ensinando em nome de Jesus era verdade, não era uma mentira. Ele constatou isso, ele pôde ver isso. E o simbolismo da sua cegueira, que realmente ele ficou cego, era como se o mais alto tivesse colocado umas escamas que pode representar uma catarata. Quantas pessoas hoje têm catarata e faz uma raspagem nos olhos e voltam a enxergar? Pode representar isso. Então, aquela cegueira externa de Paulo era justamente a cegueira interna que ele trazia como Saulo. Pensando que estava realizando um benefício em nome de Deus, ele estava justamente realizando uma hipocrisia, uma mentira, uma falsidade. Bom, mas nós estamos dando o exemplo aqui de Saulo, que depois se tornou Paulo. Agora, Aidelano, é difícil
Eu hoje, com tanto conhecimento, sou espírita, já tive diversas reencarnações, desencarnações, e de repente eu me pego fazendo algo ou falando algo que não condiz com aquilo que eu tenho aprendido. E aí? Isso não pode acontecer? Pode. Não tem acontecido? Tem. O que eu faço? Como que eu trabalho isso? Bom, é por isso que os textos bíblicos, eles darão a nós este alimento para a nossa alma. Continuarmos a perseverar, mesmo errando. Porque conforme Jesus ensina-nos, é na vossa perseverança que conquistareis a vossa alma. É um ensinamento de Jesus. Está aqui nos textos do Evangelho. Vamos lembrar aqui do apóstolo Pedro. Pedro não é a referência daqueles primeiros cristãos, simbolizando ali a rocha de determinação, de fortaleza, em nome do Cristo, apaziguando em muitos momentos discórdias, até mesmo entre os apóstolos, como aquele caso de Paulo e com Tiago em relação à questão da circuncisão, que é colocada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão e trazida pelo evangelista Lucas no livro Atos dos Apóstolos. Pedro esteve com Jesus mais do que qualquer outro apóstolo. Como assim, Delano? Vamos lembrar aqui que Pedro recebia, acolhia Jesus em seu lar. Todas as vezes que Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum e lá pernoitava, ele pernoitava na casa de Pedro. Quem nos relata isso são os próprios espíritos que vieram trazer-nos inúmeras informações de bastidores que muitos irmãos nossos, ligados ao cristianismo, não detêm essas informações. Francisco Cândido Xavier, através de sua mediunidade ímpar, naquele livro Jesus no Lar, por Neio Lúcio, o Espírito que dita, lá no primeiro capítulo ele vai mostrar para nós que Jesus instalou na casa de Pedro o primeiro estudo do Evangelho, ou o primeiro culto do Evangelho no lar cristão. Porque o judaísmo já trabalhava isso nos lares. Mas Jesus reforçou na casa de Pedro, agora, as conversações em torno do amor. Pois bem, Pedro, com Cristo, durante 3 anos, quase sempre acolhendo em seu lar, de repente, antecedendo aqueles acontecimentos que culminaram na crucificação de Jesus, e Jesus relatando aos apóstolos o que iria acontecer com ele, Pedro então diz a Jesus: jamais, veja bem, o que Pedro fala com Jesus, jamais eu permitirei, Senhor, que algo lhe aconteça, nem que para isso eu dê a minha vida. Jesus olhou para os olhos de Pedro. Jesus penetrou o íntimo de Pedro.
e viu a dificuldade que aquele espírito ainda trazia. Mas, mesmo sabendo das suas dificuldades, sabia do potencial que aquele espírito poderia produzir. Sabia da semente que ele trazia no íntimo e que poderia germinar, se desenvolver, se tornar uma árvore e dar fruto. Que é justamente essa simbologia aqui do versículo 33. E quando Jesus estava já encarcerado, mediante aqueles acontecimentos do julgamento com Herodes, Herodes mandando para Pilatos, Pilatos retornando para Herodes, até chegar à crucificação, Jesus diz a Pedro anteriormente, Pedro, após ele ter falado que jamais deixaria que nada acontecesse a ele, em verdade vos digo que antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E Pedro, não, jamais. Pois bem, relata-nos os evangelistas que Pedro, estando ali na praça, próximo onde estava sendo o julgamento interno de Jesus, com o sinédrio, a multidão que estava ali presente vira para ele e diz: espera aí, você não é um dos apóstolos? Você não é um dos apóstolos? E o que Pedro diz? Jamais, jamais eu vi esse homem. Não foi uma mentira? Naquele momento, Pedro não estava sendo hipócrita, não estava sendo falso. E vejam bem, não foi uma única vez, foi 3 vezes. Agora, por que Pedro mentiu? Por que Pedro foi hipócrita? Por que Pedro foi falso naquele momento? É uma lição para nós. Então, nós vamos observar que muitos de nós ainda temos vivenciado as nossas existências debaixo da mentira. Qual é o objetivo agora? Que nós possamos ir até Jesus. E Jesus, de fato, estar conosco, retirando-nos a sombra que ainda trazemos e dando-nos o alimento para que possamos nos esforçarmos a cada dia a sermos melhores do que ontem e sermos amanhã bem melhores do que hoje. E é justamente isso que trata o versículo 22 do capítulo 12, que diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Por que ele estava cego? Porque a cegueira espiritual não permitia enxergar a si mesmo. Vamos ter em conta aqui que essa cegueira não é somente aquela cegueira física, ocular. O pior cego, conforme diz o ditado, é aquele que vê e não quer ver. Quantos de nós que não somos cegos fisicamente falando, do ponto de vista físico, mas ainda trazemos a cegueira da própria ignorância, das coisas espirituais. E essa cegueira interna não nos permite coadunar que a nossa palavra esteja em associação
com a nossa natureza íntima, que é o espírito. Então, pelo fato de não conseguirmos enxergar a nossa realidade, nós estamos mudos. E por que estamos mudos? Porque os frutos que estamos produzindo não condiz com a nossa essência espiritual. É o que Jesus diz no versículo 33. A árvore boa produz o bom fruto, a má, o má fruto. Porque somente fala a boca daquilo que está cheio o coração. Como estamos cegos espiritualmente falando, as nossas ações no bem são mudas. Delano, Então, sim. eu fico aqui pensando, você já falou isso, mas eu não me lembro. O que levou Pedro a negar Jesus dessa maneira? Que nunca viu, que não conhecia isso, isso dói na gente, viu? Nossa, puxa vida, ele na condição que eu estou emocionada, talvez não seja só meu, com vontade de chorar. Pois é. O que levou a ele, de fato, a negar Jesus foi o medo e ainda por estar debaixo da mentira. O medo de ser descoberto como um dos apóstolos e ser juntamente com Cristo Condenado. crucificado. Sim. Ou seja, ele estava com medo de perder a vida. Mas por que ele estava com medo de perder a vida? Porque durante o processo evolutivo, educativo, ao qual foi sendo trabalhado na humanidade em relação a Deus, foi uma mentira. A morte não existe em nenhum ponto do universo. Então, quando se fala morte física, tem-se uma conotação muito grande. Então, o medo de perder o corpo, o vínculo com a família, fez com que ele, no momento de autodefesa, aí entra o instinto de conservação, falasse uma mentira. E a mentira, conforme Jesus colocou, que é uma hipocrisia, que é uma falsidade, ela vem sendo trabalhada na Terra desde a chegada dos capelinos aqui. Então, vejam bem. Quando no livro Gênesis a serpente induz Eva a comer o fruto proibido, Eva poderia não ter comido. Poderia ou não poderia? Com certeza. Poderia. Mas o que a serpente fez? Ela acionou em Eva um mecanismo no íntimo que pudesse fazer com que ela comesse o fruto. Então, Eva permitiu. Mas ela poderia ter refletido. Não vou comer esse fruto. Então, estou pegando esse simbolismo, tá? Sim. Quando Eva come o fruto, o que acontece? Há uma desobediência. Desobediência. Aí ela leva o fruto para Adão. E, obviamente, Adão, como disse a mulher mandou, ele vai negar? Ele fala assim, não, eu não vou comer, não. E aí ia ter briga, né? O casal ia brigar ali, ia ter problema, né? Para não brigar com Eva, não discutir com Eva, não dá isso aí, comeram. Por quê? Foram desobedientes. Também. Então, este fato está narrando a desobediência do espírito em relação às leis divinas. A partir deste processo de desobediência, a serpente reencarna. Caim. E o que Caim faz? Mata Abel. Então, são símbolos da humanidade, onde nós, como espíritos que estamos evoluindo nesta humanidade, sujeitamos a esses erros. Jesus vem e diz, eu vim dar testemunho da verdade. Todo aquele que ouve a minha voz é da verdade. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. Tem 2000 anos isso.
Será que nós realmente temos ouvido Jesus para Ainda não. seguir essa verdade? Acredito que Perceberam? não. Uhum. Então, o alto encaminha a doutrina dos espíritos como uma misericórdia para dar fatos concretos da realidade da vida espiritual. Mas ainda nós somos muito apegados, ligados à vida material. Então, nós estamos fazendo, a partir de agora, um esforço muito grande para entendermos, dentro do mecanismo das leis divinas, que o processo que poderia ser um processo de amor está sendo um processo de dor. A Covid-19 é um processo de dor ou é um processo de amor? Mas dor no sentido de que não foi Deus que enviou o vírus. O vírus é conforme justamente a colocação de Jesus aqui no versículo 27. Por quem os vossos filhos expulsam? A mentira, a falsidade, a hipocrisia, que é Beelzebul, que são os demônios, conforme os espíritos superiores disseram a Kardec. Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Então, o vírus é o fruto da ação de nós, seres humanos, no encaminhamento das nossas existências no planeta em que nós habitamos. Se não houver uma união e uma fraternidade, impossível se faz chegar à regeneração. Quem afirma isso? Eu não. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma lição do irmão Lacordaire, no capítulo 16 da obra. Então, este endemoniado, que é cego e mudo, ele representa todos nós, cegos espiritualmente. E pelo fato de estarmos cegos espiritualmente, nós não conseguimos articular palavras que são as ações, o verbo, que é um movimento, a fim de estarmos em associação, em alinhamento com o processo de espiritualização. O que Jesus fez? Retirou a sombra que envolvia aquele endemoniado. Vejam bem, ele retirou a sombra, a ponto de que ele passou a falar e a ver. Ele passou a falar e a ver. Bom, mas será que resolveu o problema dele? Então, vamos lá no Evangelho, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 479, quando Jesus pergunta a espiritualidade, ou quando Kardec pergunta a espiritualidade. Questão 479, do Livro dos Espíritos. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Então, nós estamos aqui diante de uma obsessão por subjugação. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec vai classificar que as obsessões, elas trazem três classes diferenciadas. A obsessão simples, que pode chegar à obsessão por fascinação e que pode avançar para a obsessão de subjugação. Neste versículo 22 do capítulo 12 de Mateus, estamos observando uma obsessão por subjugação. A tal ponto de que a pessoa não conseguia enxergar ou falar. Jesus afasta a sombra, isto é,
o espírito que ali estava ligado àquele coração. E quando ele afasta, ele passa a ver e enxergar. Aqui na questão 479 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Nós não temos feito prece e não estamos rogando para muitos corações e até mesmo para nós mesmos? Resposta da espiritualidade: a prece é um poderoso socorro em tudo. Jesus nos ensinou. Através da prece, nós damos condições da espiritualidade amiga chegar até nós. Nós criamos uma ponte onde esses corações benfeitores podem transitar por nós. Mas continua a espiritualidade na resposta. Mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça, a seu turno, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, a prece é um poderoso auxiliar, mas não é eficaz. Se a pessoa não firmar consigo mesma o desejo sincero de não agir numa desobediência diante das leis divinas. Caso contrário, retornará. Agora, por que as obsessões existem no planeta em que nós habitamos? Primeiro, porque é de provas e expiações. Ainda. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, dentro do item 81, o Kardec diz para nós que a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Por que mau espírito? Porque é um espírito desobediente à lei. É um espírito que ainda vive dentro de uma cegueira espiritual, buscando a vingança. E uma série de outras questões que faz com que ligue a pessoa. Agora, por que ele se liga à pessoa? Porque a pessoa atrai. E por que a pessoa atrai? Porque vive debaixo de uma hipocrisia, dentro de uma mentira, dentro de uma falsidade. A obsessão apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo. Então, Kardec informa justamente o versículo 22 aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Então, era perceptível que aquela pessoa estava cega e muda por causa de uma ação obsessiva por subjugação. Bom, continua Kardec. Os maus espíritos pululam em derredor da terra. Por que maus? Os espíritos desobedientes à lei divina. Nós ainda somos muito desobedientes à lei divina. E pelo fato de sermos desobedientes, nós somamos com os espíritos desencarnados. Os maus espíritos pululam em derredor da terra por causa da inferioridade
moral dos seus habitantes. Kardec questiona a espiritualidade. O que se deve entender ou o que se define moral? A moral é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Perceberam? Agora, a ação malfazeja, que é o processo obsessivo, faz parte dos flagelos que atingem neste mundo a humanidade. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, devem ser consideradas, pois, como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Agora, quem aceita? Quando nós não aceitamos, quando nós não nos resignamos diante de uma situação, mostra-nos o quanto ainda somos desobedientes para com a lei. Porque se algo chegou até nós, é preciso parar, fazermos uma reflexão e identificarmos quais os sinais que aquela situação está se apresentando, quer me falar, quer me dizer, quer me ensinar. Se eu continuar cego, eu vou continuar mudo. Isto é, eu não vou conseguir articular, não vou conseguir movimentar, verbalizar uma ação para modificar aquela situação. Daí a necessidade de contarmos com os amigos, com os espíritos benfeitores, com Jesus, que tem sido para nós este irmão que está nos direcionando ao Pai. E agora, mostrando claramente que chegamos a uma situação que precisamos urgentemente voltarmos para nós mesmos e observarmos se estamos mentindo para nós ou se estamos sendo verdadeiros na nossa atual existência, mediante todo o ensinamento que tem chegado até nós pela doutrina dos Espíritos. Nós vamos parar hoje por aqui, com essas reflexões, agradecendo imensamente a Jesus, para que possamos, no próximo estudo, darmos continuidade. Se for necessário, voltaremos um pouco ainda e avançaremos nos versículos 33 em diante deste capítulo 12 de Mateus. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.